Aqui está mostrando para você que o coco é conhecido, olha à esquerda aí desse slide, como a árvore da vida, há mais de 4.000 anos usado na culinária. O nome científico é Cocos nucifera. Em 1553 chega ao Brasil, proveniente de Cabo Verde. E à direita você tem a composição, vocês estão vendo que tem 47% de ácido láurico, 9% de ácido caprílico, 7% de ácido cáprico, que são os três de cadeia média. Tá? E o ácido láurico, nós vamos discutir daqui a pouco, quando ele cai no estômago, ele transforma-se em monolaurina, e a monolaurina mata fungo, mata bactéria, mata vírus. Uma propriedade muito interessante da monolaurina. Nos Estados Unidos, hoje, eles estão usando monolaurina em casos de pacientes internados com infecção hospitalar resistentes a antibióticos. E eles estão salvando vidas com a monolaurina. E você adquire isso aqui simplesmente ingerindo ou a copra, a parte branca do coco, ou o óleo de coco, e isso vai cair no estômago e vai formar uma substância que tem essa ação antibiótica, mas não prejudica como os antibióticos. O leite materno é rico em ácido láurico. 14% da gordura saturada do leite materno é láurico. 47% dos ácidos graxos do coco é láurico. Então o óleo de coco ele é quase que um substituto para o leite materno. Aliás, as famílias pobres, onde não tem a amamentação por alguma razão, eles fazem uso do óleo de coco e da água de coco e do coco para substituir. E aqui está a explicação. É riquíssimo em ácido láurico. Então não necessita da bile para ser absorvido. Uma pessoa que tem a vesícula removida, ela não consegue absorver gorduras, mas essa gordura de cadeia média não precisa de bile para ser absorvida, facilita a absorção de outros nutrientes, principalmente vitaminas e minerais, não é armazenado no tecido adiposo na forma de triglicérides, não engorda, não requer insulina para o seu metabolismo, ou seja, o diabético pode, sem problema, fazer uso do óleo de coco, é termogênico, significa que aumenta o metabolismo e com isso ajuda no sentido do emagrecimento e é menos calórico do que outras gorduras. Aumenta a termogênese e aumenta a beta-oxidação. O coração usa melhor essa energia. Aumenta a termogênese pós-prandial, ou seja, depois que você ingeriu uma refeição, aumenta o metabolismo. Aumenta a CCK e a PPY, ou seja, aumentando a saciedade. Se você ingerir óleo de coco, você vai comer menos, você vai ter menos fome. Ele é antiviral, antifúngico, antibacteriano, graças às propriedades do ácido láurico, principalmente, que transforma-se em monolaurina. Inibe a transcriptase reversa do HIV. Paciente com HIV positivo, que faz uso de óleo de coco, não evolui para AIDS. Em todas as ilhas do Pacífico, os pacientes que têm HIV positivo e que fazem uso de óleo de coco, porque lá faz parte da culinária, eles não viram AIDS. Quando esses pacientes que têm HIV positivo, que vivendo nas ilhas, não manifestavam AIDS, quando eles mudam para cidades grandes, saem das ilhas, eles começam a ter AIDS. E é um imunomodulador, ajudando bastante em pacientes com doenças autoimunes. Você está vendo que o coco é um dos melhores alimentos que existe. Tá? É um alimento funcional subutilizado. Ele é rico em ácido láurico, como eu já disse, vai virar monolaurina. Ele é rico em triglicéridos de cadeia média. Ele inibe a 5-alfa-redutase, que nós vamos discutir quando discutirmos hormônios. Ele é um potente anti-inflamatório. Ele inibe a interleucina 1, a interleucina 6, aumenta a interleucina 10, que é anti-inflamatória. Ele não muda o colesterol, mas ele diminui o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom. Ele tem um efeito antitrombótico e ele inibe a peroxidação lipídica. Ele tem uma ação antioxidante. Tudo isso é estudado, tudo isso é publicado. E agora eu quero mostrar para você, mesmo que saia diretamente da parte do coração, mas continua na área cardiovascular,
Aqui está a doutora Mary Newport, escreveu esse best-seller, esse é um best-seller do New York Times, onde o marido dela, Steve, desenvolveu Alzheimer e ela não tinha mais o que fazer com ele. E ela começou a dar para ele óleo de coco, sem nenhuma esperança, e de repente a melhora foi absoluta. Ele voltou a ser o contador da firma dela, ele voltou a dirigir, e aqui está mostrando para vocês que quando você ingere o óleo de coco, você gera no seu corpo corpos cetônicos, que são 3, acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato, e esses corpos cetônicos gerados a partir dos triglicéridos de cadeia média do coco são de grande valia no metabolismo energético do cérebro. O cérebro gosta de ser alimentado com corpos cetônicos. Olha que coisa interessante. O paciente com Alzheimer, você faz um teste nele chamado teste do relógio. Você entrega para ele uma folha em branco e pede ele para desenhar um relógio. O Steve, o marido da doutora Newport, ela entregou para ele uma folha em branco um dia antes de começar o óleo de coco e pediu ele para desenhar um relógio. Olha o que ele desenhou. Ele fez um esboço, você não sabe que aquilo é um relógio. Aí ela colocou uma colher de sopa 3 vezes ao dia de óleo de coco. Olha o que acontece 2 semanas depois. 2 semanas depois, olha lá, compara o antes do óleo de coco, compara com 2 semanas depois. Agora, aqui 1 mês depois, 37 dias depois, olha a diferença que vai acontecendo. Isso aqui não tem jeito de não ser verdadeiro. Olha lá, mostrando o efeito. Isso repercutiu e ele voltar a dirigir, ele voltar a ser o contador, ele voltar a ter emoções normais. Isso com apenas óleo de coco. Não subestime esse alimento funcional. Ele pode fazer uma diferença muito grande na sua vida. Então o óleo de coco, ele tem benefícios no Alzheimer, ele tem benefícios nas doenças cardiovasculares, ele tem uma atuação grande no câncer, porque o câncer se alimenta de glicose, o alimento que a célula cancerígena gosta mais é açúcar. Então, quando dá óleo de coco, você cria corpos cetônicos, que a célula cancerígena não sabe utilizar, mas a célula normal sabe. Ele é importantíssimo no diabetes, porque também você vai criar corpos cetônicos, não vai precisar de insulina. Ele ajuda no tratamento da obesidade e ele ajuda em todos os tipos de infecções, seja por vírus, seja por bactéria, seja por fungo. Tudo isso está publicado, como eu mostrei no começo dessa conversa. Então eu recomendo você, pelo menos, fazer uma tentativa. Faz uma prova. Durante 15 dias, 2 semanas, toma uma colher de sopa de óleo de coco 2 vezes por dia. Você vai ver a diferença na pele, no sono, no intestino. E claro que o seu coração vai agradecer muito, porque você vai gerar corpos cetônicos e o coração gosta de trabalhar com corpos cetônicos. O seu cérebro vai agradecer muito, porque o seu cérebro também gosta de trabalhar com corpos cetônicos. A sua clareza mental vai melhorar. A sua inteligência vai ficar mais aguçada. Bom, se você quiser estudar mais, eu espero que aqui seja só o começo dessa conversa, eu estou te dando aí 5 sites importantes sobre o óleo de coco. Eu gostaria de enfatizar o terceiro, que é o westernprice.org, que é o melhor site de nutrologia que tem no mundo. E gostaria de enfatizar o último, que é o coconutresearchcenter.org, que é um site que põe as publicações científicas com relação ao óleo de coco. Então, se alguém questionar para você que isso não é científico, você leva essa pessoa até o coconutresearchcenter.org e mostra que toda a parte científica que está lá. Então, isso aí contribui muito para ajudar você a estudar ainda com mais profundidade os benefícios desse alimento funcional subutilizado que é o coco.